no jogo porque depois de isso voltar, de um lado o olho desaforo e o que diz o meu nariz arreglado. E aí? Olá, olá! Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver vendo. E aí, é possível viver de terapia, gente? Hoje eu vou falar sobre isso. Vou até colocar aqui vou fixar. Opa, escrevi errado. Agora. Pronto, fixei comentário. E aí, Catarina, tudo bem? E aí, será que é possível viver de terapia? Você tem um sonho de viver de terapia? Ser terapeuta, viver disso? Tem ou não tem? Fala pra mim. Vou botar a música mais baixinha aqui. Como é que isso aqui tá meio... Então, hoje eu vou falar aí pra quem tem o sonho de viver de terapeuta. Né, quem tem essa vontade aí no coração de ser terapeuta, de viver disso, né? Porque assim, também pode ser um objetivo querer mudar de carreira. Às vezes você tem uma outra carreira, mas você quer ser terapeuta de alguma forma, né? Você quer viver de terapia. Todas as terapias incríveis que tem por aí, não é, gente? Vou tirar a música aqui pra gente... Então, hoje a gente está na quarta live do terapeuta com T maiúsculo. A gente já falou aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês sobre o que a gente já falou. Olha, a gente já falou sobre se você tem a alma de terapeuta, se você nasceu para ser terapeuta. A gente falou também, teve uma live, nenhuma tem replay, tá, gente? Então, assim, quem tá aqui, quem não tá, não tá. A segunda live a gente falou sobre eu não sei atender o que eu faço, né? Então, para aquelas pessoas, aqueles terapeutas que estão começando, iniciando a carreira e não sabem como atender, então eu fiz uma live só sobre isso. Então foi assim incrível, a live foi bem bacana. A live 3 eu falei sobre show insegurança, né? Porque dá aquela insegurança na gente, então fiz todo um mapeamento do que é a insegurança, né? De como trabalhar isso, técnicas usadas para você trabalhar a sua insegurança. E hoje é a quarta live, você pode viver de terapia. Então, é possível viver de terapia? Sim, é possível. Só que assim, como qualquer outra coisa, qualquer coisa na vida que a gente faça, é como se a gente pegasse uma sementinha e plantasse. Mas não adianta só plantar a semente, não adianta pegar a semente e botar lá em qualquer terra, né? E deixar lá. O que vai acontecer? Pode ser que nasça, pode ser que não, né? Por quê? Porque você precisa cultivar, né? Não é só botar a sementinha lá. Tudo é um processo, tudo a gente tem que sempre pensar a longo prazo, né? Não adianta eu querer botar uma semente hoje e querer acordar com uma árvore no meu quintal fazendo uma sombra para eu botar uma rede embaixo, não é? Isso é impossível, não tem como. Então, assim, tudo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente tem que pensar a longo prazo. Por que as coisas às vezes não têm resultado? Não tem resultado porque as pessoas tendem a ser imediatistas. Ou seja, eu quero plantar uma semente e amanhã eu quero árvore com sombra para botar a rede embaixo, né? Então, e isso não acontece. Infelizmente, né? Podia ser, né? Tipo, e aí ia acontecer isso, né? Podia, nossa, ia ser bom. Se a gente tivesse aquela varinha de condão, né? E, quero isso. Mas não é assim. Então, a gente tem que plantar para depois a gente colher, né? Então, assim, o que você quer plantar ou o que você está plantando hoje para colher mais tarde? É um papel de formiguinha ali, né? Que você vai fazendo dia a dia, cada dia um pouquinho,
né, para você ter aí o seu negócio estruturado. E outra coisa, porque assim, quando a gente planta semente, o que a gente precisa fazer para que ela cresça e se torne essa árvore? Né? A gente precisa pensar na terra que a gente vai plantar, se é uma terra boa, adubada ou não, né? A gente precisa molhar. Então, cada planta tem um jeito certo de molhar a planta, né? E aí, esse jeito certo de molhar planta seria cada tipo de negócio tem um jeito certo de criar estratégias para aquilo ali, né? Não adianta eu querer criar uma estratégia de venda de automóveis se eu sou terapeuta, né? Então não vai funcionar. Então cada um tem um tipo de estratégia diferente. Mas a gente tem que lembrar que a gente lidar com pessoas, né? Então assim, quando nós somos terapeutas, a gente lidar com pessoas, com os sentimentos das pessoas, né? Com as emoções das pessoas, esse monte de coisa. E ali também, sabe? Quando a pessoa vai para você, é como se chegasse uma sementinha que você vai adubando para que aquela pessoa possa florescer novamente. Sabe quando a plantinha morre? E aí você fala, meu Deus do céu, eu não sei cuidar de planta. Isso aconteceu muito comigo. E aí você vai lá e planta, né? Então, assim, nada acontece se você não cultivar. Então, a primeira ideia aqui é a gente pensar no que eu quero, né? Às vezes você, de repente, tem alguns casos aqui. Ou você pode estar em alguma profissão que não está fluindo, não está indo conforme você gostaria. Você até gosta daquela profissão, mas você tem um sonho interno de ser terapeuta. Então você vai ter que fazer o quê? Uma transição de carreira, né? E aí para você fazer a transição de carreira, não é você, oi gente, tchau, vou ser terapeuta amanhã, nunca fez nenhum curso, né? Não, a gente não tem que plantar ali a sementinha. Então o que eu vou fazer? Eu quero ser terapeuta. Que tipo de terapeuta que eu quero ser? Quero ser holística, né? Eu quero ser coach, eu quero ser psicóloga. Então a pessoa vai de acordo com o que ela gosta, aí ela vai fazer o quê? Fazer o curso, ver se vai gostar. Gostei desse curso, achei interessante, então eu vou continuar fazendo, né? De repente eu vou fazer um outro curso ligado a isso, e aí a gente vai indo. A gente não simplesmente acorda terapeuta, né? A gente tem que fazer coisas para virar esse terapeuta. E aí, então tem a questão da transição de carreira. De repente você tem duas opções. Ou você quer ser terapeuta e ainda não fez nenhum curso, mas continua só resmungando do trabalho, mas não está se movimentando para isso, não está fazendo nenhum curso, nenhum, né, nada. Ou então, você quer trocar de carreira, mas você já fez o curso de terapeuta, mas está aí tentando se estruturar para que você realmente viva só de terapia. Então aí tem outros tipos de estratégias que você vai colocar horários específicos para você começar a atender, para depois você sair do seu trabalho e sim começar a viver de terapia, né? Então esse é um outro caso. Agora, por exemplo, tem um outro caso que a pessoa já se formou em terapeuta, já fez o curso, já gostou do curso, né? E de repente ela ficou tão insegura na hora de atender, aconteceu tanta coisa ali que ela acabou indo para uma outra coisa. Acabou indo trabalhar na loja de alguém, foi trabalhar na farmácia, sei lá, foi fazer alguma outra coisa, mas ela continua com aquele chamado ali de que quer ser terapeuta, né? Então, esse já é um outro caso. E então tem que trabalhar o quê? Em cima das travas dessa pessoa para ela começar a atender, né? Então aí já é diferente. Tem aquela pessoa também que ela já se formou em terapia, fez um ou outro atendimento e acabou indo para outra área. Sei lá, aconteceu alguma coisa, foi chamada para dar aula, foi chamada para alguma coisa e acabou deixando de lado essa parte de atender o individual, que ela gosta tanto e tal, e foi ver de outra coisa, mas ela tava com aquele chamado ali, eu quero ser terapeuta, eu quero viver disso e tal, né? Fica rondando, né? Aquele chamado ali fica ali rondando o tempo todo. Então esse é outro tipo de pessoa. Mas assim, e tem o quê? O terapeuta que já é terapeuta, já tem atendimentos, mas não consegue ter clientes recorrentes.
não consegue ter pessoas que estão comprando ali sempre, que estão indo, né? Então, tipo assim, o que acontece? Um mês tá bom, no outro mês todo mundo vai embora, aí você fica a ver navios, aí depois volta, aí depois fica mais ou menos, né? Então fica ali navegando, né? Uma hora tá na onda alta, da outra hora tá na maré baixa, né? Fica ali só patinando. Então, esse é o outro tipo de profissional. Pois bem, para quem eu trabalho, eu, Maíra? Eu agora, inicialmente, eu estou trabalhando com esse terapeuta que se formou, fez o curso de terapia e não está conseguindo atender, tem travas para começar a atender, se sente inseguro, se sente incapaz, se sente pensando assim, já tem muita gente no mercado, eu não vou conseguir, né? Já tem tanta gente, você entra no Instagram, quantidade de psicólogo, terapeuta, quem sou eu naquele monte de gente ali. Então a primeira pergunta que vem é, tem mercado para todo mundo? Tem. A resposta é sim, tem mercado para todo mundo. Até porque, o que eu sempre falo, pessoas se conectam com pessoas, né? Tem um monte de terapeuta por aí? Tem, mas eu vou me conectar com quem eu me identifiquei, com quem eu achei que fala de uma forma legal. E tem outras pessoas que não. Significa que a pessoa é ruim? Não, não é ruim. Eu só não me conectei com ela. Então, e por isso que existe mercado para todo mundo, né? Porque a quantidade de gente precisando de terapia é enorme em relação à quantidade de profissionais que trabalham nessa área. Então, assim, tem muito mais gente precisando do que profissionais que estejam ali trabalhando, né? Então, tem lugar, tem vaga para todo mundo, né? Mas a gente precisa só ali criar as estratégias e investir em você. Sabe, esse ponto é crucial de investimento. Você precisa estar sempre investindo em você. Sabe, a gente tem que fazer o dinheiro circular, né? Porque se eu não invisto em mim, como eu vou querer que alguém invista em mim? Se eu mesma não invisto. Faz sentido? Né? Então, assim, e tem várias fases. Tem o psicólogo, o terapeuta, que está início de profissão, primeiro ano, pô, é novinho, né? Tá ali no início, ainda de repente tá nessa corda bamba aí, que uma hora tá bem, outra hora tá não, né? Aquela coisa. Agora, por exemplo, tem o profissional que já tá no mercado há mais de 10 anos. Eu tô no mercado 10 anos. Foi 2012 que eu comecei a trabalhar como terapeuta. Então, eu estou no mercado há 10 anos. E tem pessoas que estão iniciando, tem pessoas que ainda nem tiveram o primeiro atendimento, né? Então, o meu trabalho é todo em cima dessas pessoas, porque eu sei a dificuldade que é esse início de carreira, né? Eu vivenciei isso tudo. Eu já contei a minha história aqui em outras lives de como eu comecei, né? De que eu trabalhei como garçonete, já falei isso tudo aqui. Então, assim, eu sei como que é esse início, sabe? É super difícil. A gente tem um monte de crenças ali, achando que eu não sou capaz, achando que eu não vou conseguir transformar o outro, achando que eu não vou saber lidar, eu não vou saber atender. Isso tudo são coisas que rondam na nossa cabeça, mas quem precisa estar começando, né? A gente precisa estar em ação. Então, eu estou aqui para te ajudar a fazer isso, né? Por isso que eu criei essa semana de lives, que é a Semana do Terapeuta, com um T maiúsculo, para que você entre nessa carreira e sim comece a viver de terapia. Então, são uma série de lives que eu coloquei aí para te ajudar nesse início, para quê? Para nivelar você, para que, caso você sinta no seu coração que é o momento certo de você entrar na mentoria, que é meu primeiro atendimento pago, nessa mentoria, meu primeiro atendimento pago, ela é uma mentoria toda baseada nesse início de destrave, sabe? De destravar as suas inseguranças, os seus medos, né? Destravar tudo o que está te prendendo, que não está te fazendo ir para um próximo patamar, que é sim o viver de terapeuta. Então, tem essas aulas aí de destraves que eu faço dentro da mentoria. Então, por isso que essas lives não vão ficar gravadas, porque aqui eu estou entregando conteúdo gratuito para você, né? Então, eu faço a live, para não dizer que eu não estou deixando gravada, estou deixando 24 horas, né? Então, agora eu já vou apagar a de ontem, né? Então, eu faço, deixo, no dia seguinte eu apago.
Então eu tô fazendo assim, né? Hoje a gente tá na 4ª live. Ainda tem 3 lives para você, né? E amanhã, por exemplo, amanhã eu vou falar sobre eu vou te ensinar uma técnica para você ter o seu primeiro cliente na sua frente, né? Porque a gente tem que trazer a pessoa na nossa frente para depois ela virar o nosso cliente. Então ela precisa conhecer quem eu sou, o meu trabalho. Então amanhã eu vou ensinar essa técnica para você já sair com o seu primeiro atendimento aí essa semana. Então vem para a live amanhã. E hoje eu estou falando se é possível viver de terapia. Sim, é super possível, né? Porque tem muitos terapeutas que vivem disso, né, e ganham muito bem. E tem outros que não. E por que o que tem de diferente essas pessoas que ganham super bem e as que não? As que ganham super bem estão sempre investindo em si, sempre investindo no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, porque o dinheiro circula, né? Quanto mais eu invisto em mim, mais eu vou entregar para o meu cliente, mais pessoas vão vir até a mim, certo? Então, assim, invista sempre em você, né? Esse é um passo fundamental. Invista sempre em você. Então, as pessoas precisam ver em você uma referência, mas essa referência a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Ao longo dos cursos que eu vou fazer, ao longo das coisas que eu estou fazendo ali para investir em mim, né? Eu vou ser uma terapeuta melhor. Faz sentido? Então, assim, tem aquele iniciozinho e depois tem e aí você vai passar por tudo isso. Daqui a pouco você vai ser uma terapeuta de 10 anos, como eu, né? Que tô 10 anos no mercado. Mas tem que passar pelo início, tem que começar a entrar em ação, tem que começar a realmente a fazer isso. Então, invista em você sempre, sabe? Invista no seu autoconhecimento, invista no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Oi, Tereza! Tudo bem? Seja bem-vinda de novo. Manu, César Renato também tá aqui. Que bom ver vocês, né? Então, o que eu digo pra você? Que, olha, tem espaço para todo mundo, tá? Isso é fato, tem espaço para todo mundo, né? Não adianta você ficar se comparando com os outros e ficar assim, nossa, mas fulano tem tanto, sabe? Não é possível que tenha espaço para mim. Tem espaço para você. Cada um vai estar num estágio diferente. O que é ideal a gente fazer é modelar, né? Isso aí é uma técnica até da programação neurolinguística que eu uso muito, que é modelar. Gente, e as pessoas confundem muito modelar com imitar. Modelar não é imitar. Modelar é você ver alguém do qual você admira, que tem aquela profissão ali, que está super bem naquela profissão. Não, então, por exemplo, vamos falar de terapeuta, né? Se você quer ser terapeuta e tem aquela terapeuta que você gosta, gosta da forma que ela fala, dos assuntos que ela fala, e ela tem sempre agenda lotada, tá sempre com cliente. O que a gente vai fazer quando vai modelar? A gente vai como se a gente entrasse dentro da pessoa e tentasse imaginar quais são as estratégias que aquela pessoa usa para ter clientes. Eu não preciso falar do mesmo assunto, nem ter o mesmo nicho, mas eu posso observar, por exemplo, tô ali observando a página da pessoa, ela posta todo dia, sabe? Então, ela posta todo dia, eu tô vendo aqui que ela faz um pitch de venda uma vez por mês, né? Então, assim, entrega conteúdo e faz um pitch de venda por mês. Então, a gente começa a ver o que aquela pessoa está fazendo e vai fazer essas estratégias. Isso é modelar. Eu não estou imitando ela. Eu estou modelando, até porque o meu assunto é diferente, mas eu estou vendo como ela está fazendo ali e vou fazer também, né? Então, assim, modele pessoas. Pegue 3 pessoas que sejam da mesma área que você e começa a ver a página delas, ver a página no YouTube, ver como que elas estão assim fazendo, quais estratégias que elas usam, que tipo de curso que ela vende, sabe? Começa a fazer isso para você modelar o que essa pessoa está fazendo, para você fazer também, porque assim, eu vejo muito que os terapeutas que estão começando, eles têm uma dificuldade muito grande de se posicionar, né? De se posicionar nas redes sociais, de como se colocar.
Aí faço ou não faço uma página profissional? Será que eu uso a minha pessoal ou eu faço outra, né? Será que eu faço uma só pro meu profissional? Então fica aquela dúvida ali do que fazer inicialmente. E o que eu te digo é, primeiro, inicialmente você pode sim começar a sua página pessoal, porque ali já tem amigos. E se você acabou de se formar em alguma terapia, nada melhor do que os seus amigos para saberem que você está trabalhando com isso, né? Então, é aquela história, você tem que, se você for montar uma página só para isso, sai seguindo todos os seus ex-amigos de faculdade, de colégio, de não sei o quê, para as pessoas saberem com que você está trabalhando naquele início. Então, as pessoas precisam saber quem é você agora. Ah, eu virei uma terapeuta, não adianta eu fazer um curso e ficar calada, né? Só quem vai saber são as pessoas que fizeram curso comigo. Não, eu preciso mostrar para o mundo. Então, o primeiro passo é sai seguindo todo mundo e começa a falar. Eu virei terapeuta floral, eu virei terapeuta, virei psicóloga, sei lá, o que você tenha virado. Então, começa a colocar nas suas redes sociais que você agora é essa profissional. Esse é o primeiro passo, né? Então, bota lá nas redes. Tem que postar todo dia? Né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Tem que postar todo dia? As pessoas perguntam, gente, mas eu não sei nem mexer nas redes sociais, como é que eu vou postar todo dia? Inicialmente, não. Você não precisa postar todos os dias. Né? Porque até quando a gente está começando. Então, é melhor que você tenha uma postagem por semana de qualidade do que você postar 7 vezes na semana por postar. Né? Tipo, só para dizer que postou. Por quê? Vai ficar um negócio ruim, né? As pessoas não vão acabar não se interessando. Então, assim, tenha um post de qualidade. O que é o ideal fazer? Tem que mostrar seu trabalho boca a boca, é muito importante. As pessoas precisam saber sobre o seu serviço. Exatamente. As pessoas precisam saber sobre o seu serviço. Elas precisam saber que você está ali, entendeu? Então, começa com postagens assim, falando: oi, gente, eu sou Maíra, eu sou terapeuta, eu acabei de me formar, se você está nova no mercado, acabei de me formar em arte terapia, então quem não conhece arte terapia, se quiser me perguntar, você pode me perguntar e tal, né? Começa ali a falar quem você é e faz um post. E aí você tem que decidir, tipo assim, eu atendo todo mundo? Sim, atendo. Mas assim, quanto mais específico eu for, mais clientes eu vou trazer. Então assim, procura ser específico. Quem você quer atender? Você quer atender só mulheres? Você quer atender só homens? Você quer atender só crianças? Você quer atender tudo? Se aparecer um esquizofrênico, um psicótico, um suicida, se aparecer alguém que quer melhorar seu negócio, alguém que quer autoestima. Então, assim, é todo mundo. Não dá, sabe? Acaba virando uma salada ali louca. Então, o ideal é que a gente crie um público ideal que eu queira atender. Então, como é que faz isso, né? Como é que eu vou criar um público ali? Normalmente a gente chama isso de persona, né? Quem é a minha persona? Então eu posso criar, para saber, eu posso criar um personagem. Eu posso chegar no papel e botar assim, por exemplo, eu quero atender só mulheres. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo de uma cliente minha. Essa é boa. Vou dar um exemplo de uma cliente minha que ela começou a fazer terapia comigo e hoje em dia ela trabalha para mulheres, trabalhando em cima da autoestima e tal. Quem é o público dela? O nome da página dela é Mulheres Maduras. Então ela está trabalhando só com mulheres acima de 40 anos. Então, ok, vamos lá. Eu vou trabalhar só com mulheres de 40 anos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar num papel o nome, vou criar um personagem fictício. Qual é o nome da minha. Só para eu ter uma ideia de quem eu vou atender. Qual é o nome dela? Ah, o nome dela é Joana. Qual a idade dela? Ah, ela tem 42 anos. Ok. É casada? Ah, sim, é casada com 2 filhos. Começa a criar um personagem na sua cabeça, né? Casada com 2 filhos. Quem é essa pessoa? Ela trabalha com alguma coisa? Ah, sim, ela trabalha. Ou então ela não trabalha e o marido que sustenta ela. Então vamos para esse lado aí então. Ela não trabalha, o marido que sustenta ela. O que ela quer? Ela quer ter uma independência financeira para oferecer mais conforto para a sua família. Ela quer se sentir melhor consigo mesma, porque a autoestima dela tá baixa. Então você começa a imaginar esse personagem e vai escrevendo tudo relacionado a esse personagem.
Normalmente, o que as pessoas fazem? Pegam o eu do passado, né? Quem era a Maíra no passado? Né? A Maíra era aquela pessoa que queria ser terapeuta, mas que estava trabalhando numa loja do Plaza Shopping. Né? Era eu essa. E eu queria viver de terapia. Então, eu começo a escrever aí esse personagem. Então, quem era essa pessoa? Ela tinha tantos anos e tal. Porque você pode sim fazer o seu eu do passado para transformar as pessoas até hoje. Ou não, ou você pode querer atender pessoas que estejam em transição de carreira. Ah, eu só vou atender pessoas que estejam em transição de carreira, porque quando eu estava em transição de carreira, eu senti muita falta de ter alguém e tal. Então, cria o seu eu aí, né? A pessoa que você quer atender. E aí bota bem específico, começa a falar assim: oi, gente, então, eu sou a Maíra, eu sou arteterapeuta, eu trabalho com mulheres mastectomizadas, né? Então eu dou suporte para essas mulheres, trabalhando em cima da autoestima dessa mulher, e começa a falar ali. Então você vai colocar um público aí específico, ok. Então as pessoas vão entender que a Maíra, arteterapeuta, trabalha com mulheres mastectomizadas. Isso é regra? Não. Se aparecer outra pessoa querendo, porque vai aparecer, elas vão vir, entendeu? E você não vai deixar de atender por conta disso. Mas dentro da internet a gente precisa ser específico. Quanto mais específico, melhor. E aí eu vou trazer aquele público, né? Por exemplo, eu hoje em dia eu coloco sempre a publicação em cima de mulheres. Já atendi homem, atendo até hoje. Atendo até hoje. Homens, né? O homem me procurar. Já teve um que fez o processo comigo que ele falou assim: Maíra, então eu vi que você só atende mulheres, né? Que você trabalha com mulheres, só que eu acho que você pode me ajudar com o meu problema. Eu falei, tá, ok, qual é o seu problema? Ele falou assim, então, porque eu me formei. Ai, meu Deus, qual era a terapia que ele se formou? Era uma terapia holística. Não era reiki, era alguma coisa, mesa radiônica, não sei, alguma coisa assim. Então, me formei nesse curso, fiz um outro curso de terapia, mas eu não consigo atender. Ele falou assim pra mim, não tô conseguindo, me sinto travado e tal. E eu vi que eu acho que você pode me ajudar. Posso ajudar ele? Posso, claro que eu posso ajudá-lo, sabe? Ele é meu público também, né? São as pessoas que eu mais atendo, são essas que estão travadas com os negócios dela e querem, né, começar ali. Então, eu fui, a gente fez o processo inteiro e ele já começou a atender, já começou a ter os primeiros clientes e tal, né? Mas assim, a gente precisa ser específico. Então começa a pensar quem você quer atender. Porque tem gente que fala assim, eu quero atender só crianças. Então eu vou colocar para quem vai ser a minha comunicação. Vai ser para criança? Não, não vai. Não vai porque a criança ela não sabe nem que ela precisa de terapia, ela nem vê o Instagram, nem vê procurando terapia. Você vai falar com quem? Quem vai ser o seu público? O pai da criança. Então você vai mostrar, tipo assim, sinais de que seu filho está com depressão, sabe? Aí você bota uma idade ali, né? Então você vai fazer toda a sua movimentação em cima para quê? Para que aquele pai veja a sua publicação e fale assim: nossa, meu filho tem isso, meu filho tem isso, nossa, meu filho é assim mesmo. Então aí o pai começa a ver aquela publicação e fala assim: oh, preciso dessa pessoa. Ou então uma amiga sua vai ver e fala assim: nossa, olha só, meu filho, aquela amiga da faculdade antiga, vai ver você falando, você, nossa, meu filho precisa disso. Então a gente tem que ver para quem que a gente vai falar. Então, vou trabalhar só com criança, vou colocar 5 sinais de que seu filho está com depressão, 5 sinais de que seu filho tem TDAH, como reconhecer se o seu filho é autista ou não, sabe? Começa a botar esse tipo de publicação que seja específica para aquilo. Eu tenho uma amiga minha, que é minha amiga e minha parceira, porque nós trabalhamos juntos também, a gente está criando umas coisas legais aí de imersão que logo, logo vocês vão saber. Ela, por exemplo, ela trabalha com aromaterapia. Só que ela trabalha com aromaterapia, como ela tem um filho autista, ela começou a ajudar as mães que têm filho autista também, a melhorarem com a aromaterapia. Então ela coloca a comunicação dela toda em cima disso. Ela atende outras pessoas? Sim. Ela tem pessoas ali, por exemplo, ela tem uma cliente agora que é terapeuta. Que é terapeuta de aromaterapia também, igual a ela,
mas que quer melhorar o negócio dela, né? Quer aprender estratégias e tal. Então, eu tô fazendo o processo com ela. Então, assim, outras pessoas vão te procurar. Isso é fato. Isso é com certeza outros tipos de pessoas vão te procurar, né? Eu coloco ali a minha publicação ali para terapeutas que querem começar, mas, por exemplo, quem eu tenho de cliente? Hoje eu tenho de cliente uma moça, a Carissa, que ela trabalha com óleos essenciais do terra, né? E ela faz para quê? Para crescer no negócio dela, porque ela quer ter um cargo maior dentro do negócio dela. Então, ela faz o trabalho comigo para isso, para ela crescer com o negócio dela, fazer treinamento da equipe dela, sabe? Dar melhores orientações para a equipe dela. Então, ela trabalha todo em cima disso. Uma outra cliente que eu tenho, ela é surfista profissional de ondas grandes. Ela começou a fazer o processo comigo por quê? Porque ela queria trabalhar corpo e mente, porque ela lidava com a morte todos os dias, porque ela pega ondas enormes, gigantes, né? Então, você tem que estar muito bem preparado, corpo e mente, para isso. Para saber que você vai pegar aquela onda enorme e uma vírgula de erro, você pode tomar um caixote e tchau, né? Então, ela fazia o processo todo para trabalhar com isso. Agora ela foi para a Suíça e ela está abrindo empresas de realidade virtual em cima do surf, né? Onde a pessoa vai criar um jogo, onde a pessoa vai aprender a surfar como se estivesse surfando de verdade. Então ela faz o processo comigo agora para quê? Para melhorar para a empresa dela, as coisas que ela quer abrir, que ela está abrindo duas empresas na Suíça, uma de vídeos, outra de realidade virtual. Então ela faz o processo para isso. Eu tenho outra cliente que ela é doceira. Aqui, ela é daqui de Saquarema mesmo, né? Então, assim, ela tava num momento se sentindo super mal, porque ela não tava conseguindo cuidar de si, tava com uma baixa autoestima, sabe? Então, ela começou a fazer o processo pra melhorar, né, essa autoestima, melhorar o negócio dela, saber se colocar na internet, porque ela não sabia. Essa questão de stories, porque é bom que a gente coloque stories e esteja ali falando. Então, ela faz todo o processo comigo para isso, para melhorar. A minha linguagem é para ela na comunicação? Não é, sabe? Mas ela veio e faz o processo comigo, né? Então, cada um é cada um. As pessoas vão te procurar de qualquer jeito, mas tenha um público específico para você falar. Porque você tem que falar como se fosse. Como eu falo, pessoas se conectam com pessoas. Então, quando eu vou falar para aquela pessoa. Então, eu vou falar assim: ei, terapeuta, você que está começando, que está travado, né? Então, a minha comunicação vai ser para aquela pessoa. Mas nada impede, por exemplo, que uma pessoa que esteja travada na profissão dela chegue para mim e fala: Maíra, olha, eu vi que você trabalha com terapeutas, mas eu vi que você pode me ajudar porque eu tô com trava, então acho que vai funcionar de qualquer forma, e não sei o quê. Não é? Então, assim, se coloque no mundo. Comece a se colocar no mundo. Comece a falar. Então, inicialmente, comece com uma postagem por semana. Depois você aumenta para duas. Escolhendo o seu público e fazendo a publicação para aquela pessoa em específico. Eu tenho até uma menina, por exemplo, que ela trabalha com cursos de inglês. Só que ela tá aulas só para criança. Então ela começou a fazer a publicação dela toda em cima de crianças, entendeu? Tipo, só que a criança não vê Instagram, né? Então ela tá com uma publicação ali toda errada, como se a criança fosse ver, né? E, tipo, aí como se ela tava colocando como se fosse para professores de inglês que queriam trabalhar com criança. Ficou parecendo que era isso a comunicação dela, né? Porque ela falava assim, como ensinar a criança a iniciar no inglês, comece assim e tal. Aí botava, por exemplo, foto de cachorro escrito dog, foto de gatinho escrito cat, sabe? Então não tava ainda comunicação, ninguém sabia que ela estava dando aula de inglês. Ela tem que falar com quem? Com o pai dessas crianças, né? Então aí ela começou a entender, claro, né? Então assim, ela começou a falar assim: nossa, imagina se seu filho começar a falar inglês agora e aos 15 ele já está fazendo e de repente já começa a ter o... Aí começou a botar lá, tipo assim, para a criança começar agora, quais seriam os benefícios dela ser um adulto com inglês fluente. Se ela poderia, com 18 anos, ela já poderia arrumar um trabalho muito melhor, porque ela saberia o inglês, poderia de repente ir para fora e tal. Então ela começou a colocar a movimentação dela toda para o pai dessa criança, para o pai entender a importância de se fazer inglês agora, na infância.
Então a comunicação tem que ser para os pais dessa criança para entender o quão importante é ele ter inglês no futuro, do que começar, né? Aí ela começou a botar assim, imagina se seu filho agora com 7 anos começa a fazer inglês, e seu filho começa a fazer com 18 anos. Né? E aí ela começou a fazer essa linguagem para trazer o pai, para o pai falar assim, nossa, quero que meu filho faça inglês agora, né? Então, olha só quantos benefícios que ele vai ter e tal. Então começa a colocar essas coisas. E o que você tem que entender também ali do seu Facebook, né? O feed, que é aquela parte ali, né, onde você entra na sua página, é como se fosse a vitrine da sua loja, né? Como se você tivesse uma loja de roupas e você fosse colocar a vitrine da semana ali. Essa semana tem essa blusinha assim, com esses detalhes e tal, né? Tem o brinquinho e tal, né? Então é como se fosse a vitrine. Ali você vai colocar conteúdo, lives, quem é você e tal, então vai colocar ali. Os stories, qual é a função dos stories? O stories é um bate-papo mais íntimo. É como se você mostrasse quem você realmente é. Aí é nos stories que você vai falar com a pessoa, vai dar bom dia, né? Vai falar assim, oi gente, então hoje eu fui fazer um arroz, deu tudo errado, vocês acreditam? Não tem nada a ver com a sua profissão, mas você está ali como se comunicando, né, com o seu cliente. É como se ele entrasse na sua casa, dentro da loja, né? Como se ele visse a vitrine e falou assim, gostei dessa vitrine, então eu vou entrar na loja e a dona tá lá da loja esperando você. Olá, como é que você tá e tal, papá, né? Então é onde você vai bater você vai ter aquele bate-papo com o seu cliente. Então essa é a função dos stories. Lembrando que quando na sua vitrine você sempre tem que colocar uma chamada para ação. Tudo que você colocar ali de publicação, você tem que terminar com uma chamada para ação. Ou seja, e aí, gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Me diz aí nos comentários, né? Você está chamando a pessoa para comentar. Ou então você pode falar assim: e aí, você gostou do conteúdo? Achou que fez sentido para você? Não achou? Mas você tem aquele amigo que vai fazer super sentido para ele? Então, olha só, pega o aviãozinho e envia para ele, porque ele vai te agradecer muito. Então você está chamando para ação para ele compartilhar com outras pessoas. Ou então você fala assim: viu o quão importante é esse post? Então já salva ele para você não perder de vista e poder conferir sempre essa super dica que eu coloquei sobre sei lá o que, sabe? Então, assim, a gente tem que sempre chamar para ação. Outro ponto importante: quando você está fazendo live, quando você está fazendo publicação, as pessoas estão vendo o Instagram sozinhas. Elas não estão com uma multidão. Então eu nunca falei, ei galera, tudo bem? Sabe? Porque fica uma coisa muito impessoal, quando você está falando para um monte de gente. Então começa a lembrar que é como se você estiver falando com um amigo seu, né? Se você estiver falando com um amigo seu, você vai falar assim, e aí fulano, tudo bem? Como é que você tá? Então assim, lembre-se sempre disso. Então use a comunicação na primeira pessoa. E aí, como você está? Seja muito bem-vinda aqui na minha live, sabe? Porque você está falando para aquela pessoa, para ela se identificar com você. Ela fala assim, olha, ela tá falando comigo, sabe? Tipo assim, você, mulher linda, que tá aí sentada no seu sofá, me assistindo, sabe? Ela fala, nossa, ela tá falando comigo. Então, assim, você tem que ter essa comunicação aí com a pessoa, dela entender que você está falando com ela, para ela, não para a galera. Né? Então, tenha isso em mente, que a pessoa que está vendo o celular, ela está sozinha vendo o celular, ela não está com um monte de gente. Então, faça a comunicação para ela, até nos seus posts também. E aí, você que está aí se sentindo inseguro, achando que não é capaz de começar a atender, né? Então, você está falando com aquela pessoa, fala, nossa, Maíra me descreveu? Sou eu, ela foi para mim, com certeza, né? Então, por isso que é bom a gente ser específico. A pessoa vai ler e vai falar assim, gente, ela tá falando de mim. Ela tá falando de mim, eu sou essa pessoa, insegura, não sei o que e tal, né? Então, comece a lembrar disso. É legal, é importante que você tenha post todo dia? Sim. Você tem que ter uma recorrência. Mas lembre-se que se você está no início e você ainda não tem esse hábito de postar todo dia, você não vai conseguir ele da noite pro dia. Então comece, se você ainda não tem essa musculatura, né, assim, de estar fazendo post todo dia, você não vai conseguir da noite pro dia. Então comece a ver qual é o seu limite. Ah, meu limite é um por semana. Então é um por semana que você vai fazer.
Um por semana eu consigo, então você vai fazer um por semana. Se Maíra, eu não sei fazer história, eu não tenho vergonha de aparecer, né? Aquela coisa. Sempre aparece alguém falando assim, mas eu tenho vergonha de aparecer ali. Primeira coisa que eu vou te falar, se você começar a sua carreira, né? E você não tiver vergonha da primeira live que você fez, do primeiro vídeo que você postou, você tá no caminho errado. Porque, assim, você tem que sentir vergonha e falar assim, meu Deus do céu. Era isso que eu falava? Porque, assim, a gente só vai criar musculatura fazendo. Então, assim, quando você for pegar uma história e falar com alguém, pensa na amiga sua, por exemplo. E aí, fala como se você estivesse falando com a sua amiga. Mas você fala assim, amiga, nem te conto, sabe? Só essa coisa assim. Aí você vai falar alguma coisa, mas amiga, nem te conto, fui fazer o arroz hoje, ele queimou. Eu não sei o que eu faço. Você sabe o que eu posso fazer pra dar certo? Será que se eu pegar só o início fica tudo com gosto de queimado? Vocês já fizeram arroz e deu errado? Sabe? Tipo, começa a falar assim, você já falando com uma amiga, e de repente bota ali pra pessoa interagir com você. Você já fez arroz e deu errado? Aí a pessoa vai botar sim ou não. Aí você bota assim, e o que eu posso fazer pra, né, em relação a isso? É melhor jogar fora? Me dá uma dica, né? E aí deixa uma caixinha ali pra pessoa te dar uma dica. Como se você estivesse conversando com alguém mesmo. Você tá falando com alguém que qualquer coisa que seja, né? E ali nos stories você pode usar tanto pro divertimento, porque assim, o que acontece? As pessoas estão no Instagram principalmente para se divertirem. Elas não estão ali procurando um curso, elas não entram ali para ler um livro, elas não entram ali para fazer terapia, elas não entram ali para nada disso. Elas entram para entretenimento. Então você precisa posicionar sua página para assuntos sérios e para assuntos de entretenimento também. Porque de repente você fez um Reels lá, super legal, e a pessoa fala assim, nossa, que legal, gostei dessa menina, vou ver quem ela é. Ih, ela é terapeuta. Ah, tá. Ah, não preciso de terapia. De repente a pessoa pode pensar assim. Mas você começa a fazer posts direcionado de falar assim, pô, insegurança. 5 sinais de que você é uma pessoa insegura, por exemplo. Aí você coloca lá e essa pessoa que falou que não precisa de terapia fala assim, nossa, mas eu tenho isso. Ué, gente, eu sinto assim também. Cara, será que ela falou comigo? Começa a vir esses pensamentos. Aí você fala, nossa, eu acho que eu preciso de terapeuta, sabe? Então você tem que fazer o seu cliente primeiro entender que ele tem um problema, que ele tem alguma coisa que ele precisa de você. Então, faça o seu cliente primeiro entender. Por isso que a gente tem que fazer. Sabe essas coisas super óbvias que a gente fala assim, eu não vou colocar isso na internet, todo mundo sabe. Não, todo mundo não sabe. Você tem que ser aquela linguagem 7 anos, que a criança de 7 anos vai entender, né? Então você faz um post todo direcionado para que uma criança de 7 anos entenda o que você está falando, para aquela pessoa entender que ela tem um problema, que precisa da sua terapia, que precisa da sua ajuda, porque as pessoas às vezes, sabe o que elas fazem? Elas começam a escrever com uma linguagem técnica do psicólogo, sabe? Então, se você tem um transtorno bipolar, não sei das contas, nem sei que porra é essa, sabe? Tipo, não sei o que é isso, né? Então, agora, aí você começa a colocar, assim, por exemplo, post assim. Você sabe o que é transtorno bipolar? Já ouviu falar? Aí a pessoa fala, não sei. Vou te dar uma dica aqui. Observe se você tem esses sintomas. Aí a pessoa, opa, eu quero ver se eu tenho. Aí a pessoa vai lá olhar assim, caraca, não é que eu sou, né? Tipo, tô dando exemplos aqui. Então você tem que trazer posts para a pessoa entender se ela precisa de você ou não. E tem que ser de uma forma bem setionês, né? Para a pessoa ali entender. Então, se você quer falar de um assunto que você sabe o que é e para você é óbvio, para o outro não vai ser óbvio. Você tem que falar de uma forma que ele queira entender, né? Que ele entenda e fala, meu Deus, eu preciso disso. Então, comece a pensar nisso. E é sempre bom começar também com coisas que você vai ajudar, né? Tipo assim, 5 passos para você ter uma autoestima mais elevada em 3 dias, por exemplo. 3 dias, como é que eu vou ter uma autoestima mais elevada, por exemplo? Aí a pessoa vai ler de coisas que ela pode estar fazendo, tal, ali, de repente ela. Aí você pode colocar, terminando assim, aplica nesses 3 dias e depois vem me contar se deu certo ou não. Aí a pessoa vai lá fazer, né? Pô, deu certo. Aí a pessoa começa a ver que você está entregando conteúdo.
Então, assim, se você entrega conteúdo ali de forma gratuita, se a pessoa fala assim, nossa, se ela já me entrega tudo isso de forma gratuita, o que será fazer um negócio com essa mulher? Quero fazer, né? Quero estar ali, meu Deus do céu, né? Eu vou estar ali. Então, começa a pensar nisso, tá? E outra coisa, se você quiser dicas, se você quiser ajuda para alguma coisa, se você ficou alguma dúvida sobre essa live de coisas que você poderia fazer para melhorar ali o seu Instagram, a sua comunicação, você pode me deixar perguntas aqui. Você pode ou então ir no meu direct e falar comigo, que eu vou ter o prazer de responder também. E se você quiser saber mais sobre essa mentoria, meu primeiro atendimento pago, também você pode me perguntar, porque eu estou fazendo todo direcionada para isso, para você que está iniciando sua carreira de terapeuta e quer começar a atender, mas se sente travado. Então, essa mentoria vai ser para isso, para você destravar mesmo e começar a atender como terapeuta. Então, vai ser aulas ao vivo pelo Zoom, com teoria e prática. A gente vai estar sempre fazendo práticas de captação de novos clientes, né? Captação de novos clientes, como me posicionar, e aulas de destrave para você destravar e começar realmente a atender, a deslanchar e ter o seu primeiro atendimento pago. Parar de fazer pro bono, porque pro bono, tudo bem, a gente, quando tá começando, a gente quer ajudar o mundo, né? Acho que pode ajudar o mundo, porque normalmente o terapeuta ele tem essa alma genuína, sabe? De querer ajudar o próximo, né? De querer isso de forma genuína mesmo, sabe? Sem querer nada em troca. Normalmente o terapeuta já tem isso, né? De querer ouvir, de querer ajudar, de falar e tal. Ele já tem isso. Só que ele tem que entender que a energia, ela tem que ser fluida, ela tem que estar sempre em circulação, né? Então, eu não entender que eu não tenho como salvar o mundo, né? Mas eu posso ajudar as pessoas que estão ali comigo. Então, se eu estou ajudando aquela pessoa e eu estou recebendo por isso, sabe? Esse é o meu trabalho. Então, eu faço isso porque eu também, assim como aquela pessoa, também tenho contas para pagar, né? Também tenho uma vida, também tenho filhos. Então, esse é o meu trabalho. Então, assim, saiba que você tudo bem ajuda as pessoas de forma genuína, né? E você é uma pessoa altruísta, maravilhoso, maravilhoso. Mas entenda que você, para entregar o seu melhor cada vez mais, para você poder investir em você e poder entregar o seu melhor, você precisa receber para poder investir em você. Então, quanto mais você circula o dinheiro, mais dinheiro vem para você. Então, vamos botar esse dinheiro para circular, nessa coisa de falar assim, por exemplo, se eu estou pagando uma empregada para que eu tenha mais tempo para, sei lá, para investir no meu negócio, né? Eu tô colocando dinheiro ali para o dinheiro voltar para mim de outra forma. Então, circule o dinheiro. Em qualquer área que você viva, meu gatinho veio visitar a gente. Olha, como eu já tô grande, gente. Eu era tão pequenininho. Agora eu já tô desse tamanhão, tão fofinho, né? E tá vindo aqui, ele adora vir aqui quando eu tô falando. Já apareceu, né? Já veio. Então, assim, vamos embora circular esse dinheiro, botar o dinheiro para circular, né? Para você ter mais dinheiro para você, porque você merece. Você merece. Então, é algo que você lembre-se que você merece ganhar pelo que você faz de forma altruísta e genuína. Tá bom, gente? Então, assim, ficou dúvida, quer saber mais? Entre em contato comigo por aqui. Lembrando que essa live não vai ter replay, ela vai ficar aqui, só que você tá na minha frente, tá? Isso, assim. Essa live não vai ter replay, então, assim, eu vou deixar ela 24 horas no ar. Então, cara, se você tem alguma dúvida, quer saber algo mais, quer poder perguntar alguma coisa em relação a ser terapeuta, em relação às suas redes sociais, em relação a story, qualquer coisa, me procura, que eu vou estar aqui pronta para te ajudar, tá bom? E a gente se vê amanhã. Um grande beijo e muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá bom? Beijos e eu espero vocês. E se vocês quiserem entrar lá no grupo do WhatsApp, que tá lá na minha bio,
e entra já para saber coisas e novidades por lá, tá bom? Beijo, beijo.